Hoje a gente tem mais uma atividade da disciplina Técnica de Entrevista Jornalística. É a nossa terceira entrevista coletiva que nós vamos fazer esse semestre e os estudantes estão aguardando aqui para falar sobre a inserção no mercado de trabalho do jornalismo. A redação, de fato, ela pode se tornar um universo de possibilidades a partir de como você olha para aquilo. Mas, pensando em dicas, assim, acho que um primeiro movimento é a busca por aprimorar o texto. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de toda a nossa trajetória, né? A gente fala do texto escrito, mas antes mesmo do texto escrito, lá na infância, lá atrás, a gente aprende a contar histórias e, portanto, a gente já aprende a exercitar um jeito de fazer texto. Acho que a primeira busca é essa do texto, de confiar naquele texto, de buscar a melhor maneira de construir esse texto, de não abrir mão do tensionamento, dependendo da área que você vai trabalhar. Então, assim, é entender aquilo que certamente vocês já debatem, coisas dos dois lados, que não são apenas dois lados, né? São múltiplos lados. De tentar saber que aquele texto ali ele tem de estar bem resolvido e trazer realmente todo o universo que comporta aquele tema. A primeira dica é a importância do texto, a segunda dica é o texto vai ser seu inimigo em algum momento. E quando ele for seu inimigo, você tem que ser carinhoso com você e com o texto, no sentido de, às vezes, só começar a escrever. Invista no seu texto, você quer trabalhar você tem esse desejo de trabalhar com jornalismo, invista no seu texto e no segundo momento é isso, assim, entenda que em alguns momentos ele vai lhe atrapalhar, você vai travar e você vai encontrar uma maneira de ir lidando com isso, porque acho que a gente sabe que nunca uma apuração vai ser igual a outra, então é isso, é saber que a rota vai ser sempre alterada, a gente vai sempre mudando os percursos, mas o texto é o nosso guardião, vai ser o nosso inimigo em alguns momentos, mas a gente respeita ele e tem um carinho por você e não se desespera, que às vezes eu sei que bate um desespero, a gente chega ali na redação, tem que fazer e bate um aperreio, mas assim, respirou, entendeu o que está acontecendo e vai. A grade curricular, ela vai se moldando, acho que todo mundo, os professores principalmente vivem isso na prática, ela vai se moldando muito ao que o mercado pede, o que o mercado precisa. E essas carências, elas gritam quando você, ao longo dessa formação, não tem contato com a complexidade do que é fazer comunicação. Quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de encerrar essa história de comunicação social. E era jornalismo mesmo. E por conta disso, muita coisa eu não vivi na faculdade. E aí, quando eu vejo vocês, eu estive numa palestra com a professora Luana, e eu vendo aquilo ali e vendo como as grades estão, eu fico feliz, porque eu vejo que as coisas estão mudando e estão cada vez mais antenadas ao que de fato está acontecendo. O jornalismo, o seu lado mais romântico, é aquele lado do grande texto, da grande reportagem, ele vai ter sempre o seu lugar, mas ele não é o único caminho. Então, a minha formação, eu percebo que teve muito essa falha de um direcionamento para esse grande jornalismo, que é importante, obviamente, mas para você ter uma noção, a cadeira de assessoria de comunicação, na minha época, era uma optativa. Ela não estava dentro da grade como uma cadeira primordial, a formação. E aí, num mercado que era tomado principalmente pelo jornalismo de assessoria de comunicação, relações públicas, enfim. Mas não tinha isso. E aí, quando você olha hoje, entendendo as especificidades do que é jornalismo, do que é publicidade, mas entendendo que em alguns momentos essas coisas se encontram de alguma maneira, porque quem trabalha com assessoria de comunicação, em algum momento flerta com técnicas do marketing, com técnicas da publicidade, e isso não mata o jornalista do texto que existe em você. Não, ele compõe esse jornalista que existe. Só que muitas vezes as universidades, e que bom que isso veio mudando, e mudou na verdade, não entendiam isso. Então é quase como se as coisas fossem antagônicas, uma coisa ou outra, um caminho ou outro, quando na verdade existe uma complementação de tudo isso. Mas se você tem esse desejo de um jornalismo que passeia também pelos encontros com marketing, a publicidade, ou até a administração, vai se antenando a isso também. Se tiver a possibilidade de acompanhar alguma palestra, um simpósio, ou então ler, às vezes você vai no Google Acadêmico e começa a ler artigos que relacionam a administração e jornalismo.
É uma coisa, às vezes eu fico no Google Acadêmico só vendo as coisas assim, muito artigo massa que une, às vezes, técnica, sei lá, a Manu Gavassi no Big Brother Brasil, ela fez toda uma estratégia de comunicação para as redes sociais, que garantiu a permanência e foi aquele sucesso à época. E eu achei no Google Acadêmico um texto que falava disso, assim, das técnicas de comunicação aliadas àquela estratégia da Manu Gavassi. Então, falar de comunicação é falar do contexto todo. Nem todo mundo vai querer trabalhar com jornalismo impresso. E é importante que a gente vá se preparando para isso também, vendo as ferramentas que estão à mão. A faculdade vai lhe dando ferramentas, mas você lendo, você olhando e você sendo curioso, mesmo que desperta na força essa curiosidade, a coisa vem. E quando você chega no mercado, é aquela coisa daquela pergunta que eu falei agora há pouco. Você, do mesmo jeito que o texto às vezes vai ser traiçoeiro com você, a situação do trabalho também vai ser. Você vai se ver, meu Deus, eu estou aqui acompanhando o Eunício Oliveira, porque eu sou estagiário daqui da comunicação, o que é que eu faço? Assim, um grande amigo, Felipe Martins, viveu isso, assim, ele teve de ser... Ele disse, gente, eu dava vontade de chorar, porque eu chegava e eu não sabia o que fazer. Só que, assim, as pessoas entendem. Quem está ali sendo seu gestor já foi também aquele estagiário. Quem está ali trabalhando com você, às vezes as pessoas também no aperreio, né, também não tem tempo de ensinar, vão só querendo fazer, não sei o quê. Mas, no fundo, cada um de nós sabe que existe um percurso a ser cumprido. Então, em alguns momentos vai dar vontade de chorar, de se desesperar, mas aí também é importante entender que o seu trabalho é aquele. Se você está ali para fazer uma cobertura para os stories do Eunício Oliveira, foca, você vai fazer isso, você tem que fazer a legenda bem feita, você tem que fazer tudo bonitinho. É aquela coisa, volta para o básico da coisa, que é a construção de um texto, ou de um vídeo, ou seja o que for do áudio, do jeito que você precisa fazer. É mais ou menos assim. E essa mistura, ela vai cada vez mais, isso do mercado da publicidade, com o mercado do jornalismo, ela vai cada vez mais se misturando em alguns pontos. Então, às vezes até a produção, quem trabalha com cultura, a produção cultural também entra, porque você acaba, dentro daquela estrutura da empresa, muita coisa vai acontecendo. Se você se torna um gestor, aí sim que você tem que dar conta do mundo todo. Mas o básico, o jornalista que tem ali vai ser o seu grande aliado para que você consiga comunicar o que quer, para que você consiga ter uma escuta ativa. O jornal é uma coisa muito importante que a gente precisa exercitar sempre, a escuta ativa. Não adianta a gente querer falar muito e ouvir pouco, ou às vezes no aperreio de conseguir aquela aspa, assim, você vai entrevistar alguém e você precisa que o tema seja aquele. Então você vai entrevistar um outro jornalista e você quer aquela aspa de toda maneira. Mas se você não exercita essa escuta, você vai perdendo muita coisa ao longo do caminho. E isso também vai lhe ajudar, seja qual for a área. Se for o jornalismo mais voltado à publicidade, se for o jornalismo corporativo, e por aí vai. Essa vontade de fazer que a gente tem, de vontade de fazer bem feito, essa vontade, muitas vezes esbarra em questões técnicas. Você está numa empresa, a empresa não tem. Você quer trabalhar com documentário, chega na empresa, a empresa não tem o aparato necessário para você fazer o que você quer. Ou você quer fazer comunicação de um festival, mas você não tem as informações necessárias porque, às vezes, o dono do negócio não entende a importância do jornalismo. Isso é muito real, assim, é triste a gente se deparar com isso, mas às vezes, sei lá, você vai trabalhar num hospital, você chega lá, o diretor do hospital não entende a importância da comunicação, não. Você vai trabalhar numa multinacional, aquele dono, ele quer ter um jornalista, porque ele quer notícia positiva sobre ele, mas ele não vai querer que você gerencie uma crise. Em alguns ambientes de trabalho, a gente vive diariamente tendo que provar a importância de um comunicador naquele ambiente. Então, é sempre bom, principalmente o profissional de comunicação, que vive essa realidade nossa aqui do Ceará, que é difícil, e se sacudindo em alguns momentos, internamente mesmo, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está no automático? O que é que eu estou fazendo só por fazer? O que é que já perdeu a graça? Ou o que é que eu já não concordo e eu continuo fazendo? Então, esse tipo de sacode é muito bom. Então, às vezes, nesse momento de desânimo, o que a gente precisa realmente é só se chacoalhar, seja mudando o ambiente, seja mudando um jeito de fazer, seja provocando algo novo ali dentro. E até no ambiente universitário isso também funciona assim. Estou de saco cheio desses trabalhos todos iguais, o que é que eu posso fazer diferente aqui? Vamos inventar? Então, acho que se chacoalhar é uma possibilidade. E às vezes não, às vezes você vai entender que não quer mesmo mais comunicação. E aí você tem que ter a coragem, se você puder, conseguir essa transição. Gravando. E o que é que eu faço? Não, aí
convite de vir conversar com a turma de jornalismo aqui da Estácio foi um grande presente, porque eu pude repensar muita coisa da profissão. Os alunos são extremamente cuidadosos, curiosos e, de fato, conseguiram olhar para esse mundo amplo que é o mundo da comunicação, sem um olhar limitado, sem um olhar desencorajador. Pelo contrário, o que eu encontrei foi uma turma muito encorajada, e é sempre um prazer enorme estar em contato com esse ambiente universitário e realmente poder realizar essa troca.